ficar na frente dele e arrancar um queridinho do seu coração. O homem que semeia fogo. É assim que a multidão responde quando ouve falar deste jovem pregador. Aos 33 anos de idade, Marco Feliciano é o evangelista das multidões, sempre presente nos maiores congressos pentecostais do mundo. A voz rouca de apenas um homem que guarda no peito o chamado de fé e coragem. A determinação em atender o chamado para um ministério de semear fogo o transformaram neste grande avivalista. Uma história que começa antes do chamado de fogo, ainda muito antes das pregações, bem antes de uma igreja pentecostal. Uma história para Dona Lúcia, a mãe de Marco Feliciano, começar a contar. Por volta das 3h15 da manhã, eu comecei a passar mal pro meu Marquinhos. E nisso pra mim que era mentira, não acreditava. Mas eu morrendo de medo do meu pai, porque ele tinha acabado de... Fazia tempo que eu não via ele, né? Que tava para Ribeirão, se tratando, e ele procurou justo a minha casa. Mas eu achei que aquilo lá, no mesmo instante, era verdade, era mentira, não acreditava naquilo ali, filho. Não acreditava que aquilo lá era uma coisa, ia ser verdadeira, tudo muito bobo demais. Meu nome é Marco Antônio Feliciano, tenho 33 anos, nasci no dia 12 de outubro de 1972. Eu sei que eu nasci numa cidadezinha do interior, lá em Orlândia, e o meu povo tá aí pro meio espalhado. É uma cidadezinha pequenininha. Mas eu fui crescendo na Vila Tatu da minha cidade. E meu pai não sabia de nada que tinha acontecido. Meu avô era um homem bravo, bebia muito. Pra mim que era mentira, não acreditava que era verdade. Justo, que nem eu tô te falando, do meu pai chegar. O sofrimento da minha mãe, por ser uma mulher solteira, que se manteve fiel a um adultério, 30 anos. Filho de uma mãe que era solteira, para aquela época era uma coisa horrível. Hoje é a tal da gravidez independente, hoje é chique. Mas há 32 anos atrás, quando eu nasci, era vergonha, era um ato vergonhoso. Era uma coisa horrível, era uma blasfêmia. De frente à casa dele, ele me beijando eu, e eu empurrando sozinho, pelo amor de Deus. Empurrando pra lá e a mulher velha. Meu pai morava quase de frente. Teve o caso com a sua mãe e tal. Só que quando minha mãe mudou pra aqui, eles já tinham casa há tempo. Já. Entendi. Aí imagina, minha mãe tem que trabalhar de frente à casa da mulher verdadeira do meu pai. Só uma humilhação. Ai. Mas o que era? De fogo gostava, né? De fazer graça, né? Fazendo graça. Cresceu ouvindo as pessoas te chamarem de filho de mãe solteira. Pode ser. Os outros discriminou eu por uma causa, por ele ser casado. Entende? Mas toda a vida, filho, eu trabalhei. Eu tava 17 para 18 anos. Vamos casado, você com filho, isso, aquilo, as irmãs mesmo, meu filho, não queria nem me ver. Como é que você vai fazer agora? Não tinha casa para me ficar, não tinha nada, morar no emprego. Nem cama, filho, não tinha, dormia no chão. Era um colchãozinho no chão, porque eu morava no emprego, né? Aí quando pensa que não, que eu saí do hospital, aí não sabia se o pai dele, se ele ia me dar alguma coisa, se ia fazer alguma coisa pra mim, entende? Nadinha que você pensar. Eu tenho recordações da minha infância de quando eu tinha 3 anos de idade. Depois aí que ele cresceu um pouquinho, aí pus ele na creche. Eu lembro eu chegando na creche Getúlio Lima, onde eu fiquei. Olá pessoal, aqui quem fala é a cantora Amanda Ferrari. Na creche onde o pastor Marco Feliciano foi criado pelas professoras, por toda a diretoria dessa creche maravilhosa. O Marco cresceu aqui, o pastor Marco cresceu aqui, né, nessa creche. E ele sempre teve a vontade, né, de ajudar as crianças. Falou, não, eu ainda vou voltar lá e eu quero ver nesse pessoal e ajudar todos aqueles que precisam. Eu tenho lembrança da minha memória, a minha mãe descendo comigo, saindo lá da Vila Tatu, onde a gente morava, que hoje chama Jardim Boa Vista, a gente indo para o ponto de ônibus pegar o circular para vir para a creche. Dava uns 3 quilômetros. E muitas vezes a minha mãe não tinha dinheiro do ônibus. Tinha tempo que eu subia com ele para ir para a creche, eu tinha que apoiar nas costas, porque é pesado, ele é pesado, bem gordinho, sabe? Outro dia apoiava aqui assim, lá vai eu, minha filha, eu e Deus, e vamos chegar lá. 3, 4 quilômetros para me deixar na creche. De manhã com fome, né? E depois a gente dava o leite, cafezinho, pãozinho, uma madeira. Tinha dia que tinha o leite, não tinha um açúcar para me pôr para ele, para me adoçar para ele, adoçar o leite dele. Tinha dia que eu tinha feijão, outro dia não tinha arroz. Eu cresci aqui nesse pedaço. Aqui era
era de terra ainda. Aqui era a famosa Vila Tatu. Pegava um pedaço de madeira, de tábua, e colocávamos aquelas roldanas, que chama. A gente colocava, fazia as rodinhas, e na frente do carrinho de rolimã, onde ia as rodas na frente, a gente pregava uma haste com um prego, e a gente controlava os pés, era a direção do carrinho. A gente desembestava nessa descida aqui, só Deus para achar a gente depois lá para baixo. 0 aos 7 anos eu cresci dentro dessa casa aqui. Eu lembro desse tanque, que eu tomava banho dentro desse tanque aqui. Ele continua com o mesmo formato, é um tanque rústico, era normal isso aqui no interior. Era desse jeito que eu lembro de tudo isso aqui. Ó. Eu lembro que aqui dentro desse banheiro eu tomava banho de bacia. Minha mãe na época, ela teve que pedir esmola na rua para poder sobreviver, pedir comida. Foi aí que ela encontrou meu pai. Nessa época ela já era garotinha, tinha 14 para 15 anos de idade. E ela conseguiu um trabalho. Com o primeiro trabalho que ela conseguiu, ela alugou uma casa. Quando ela alugou essa casa, ela foi buscando todas as irmãs e os irmãos para morarem aqui. Anos mais tarde, Deus abençoou a gente aqui. Minha mãe comprou uma TV branca e preta, que ficava aqui nesse canto. E aqui a gente se esparramava. A gente dormia aqui, como eu disse, em 12 pessoas. Éramos em 2 ou 3 crianças, o restante de adultos. Mas gente que vinha de fora, que passava por aqui. A gente era pobre, mas era muito unido. Com 7 anos de idade, acordar no escuro gritando: mãe, mãe, eu perdi minha perna, mãe. E a sua mãe falou: você tá maluco, moleque? Eu falei: não, mãe, eu tô coçando a perna e não sinto. Uma tia grita: você tá coçando a minha perna, rapaz. É um monte de gente dormindo, é um emaranhado de gente. Uma pobreza tão miserável que panela e pinico era tudo a mesma coisa. Só Jesus para ter misericórdia. A gente esfregava esse chão aqui. E a minha mãe encerava com cera parquetina. 26 anos atrás foi que eu saí dessa casa. Meu mundo era encantado. Era encantado. Eu brincava com um cachorro como se fosse um pônei. Eu subia numa árvore e transformava ela num avião, como se estivesse num avião. Eu brincava de bolinha de gude, brincava de carrinho de rolimã. Não sabia eu que Deus depois ia me levar para o mundo de verdade. Eu não tenho hoje nenhum tipo de tristeza, nem de preconceito de mostrar um lugar que eu morei. Isso aqui é um orgulho para mim. Mas é forte. Estar aqui dentro é reviver emoções, é reviver lembranças. É lembrar do meu avô que ainda era vivo, que foi a figura paterna que teve do meu lado. É lembrar da minha mãe com seus cabelos pretos ainda, chegando do trabalho, cansada. Cresci num lar onde meu avô bebia muito. Minha família fumava muito. Minha mãe chegava a fumar 3 maços de cigarro por dia nessa época. Então imagine 12 pessoas aqui dentro, fumando e bebendo. Foi essa infância que eu tive. Tinha amor aqui dentro, respeito. Eu lembro da minha mãe de manhãzinha, debaixo de chuva, me acordando aqui nessa cama. Eu acho que eu dormia com ela aqui. Era eu, ela e mais 1 ou 2 tias. Ela me acordava. Quando ela me acordava, eu acordava, ela já estava me trocando. Eu lembro da minha mãe pegar um ovo, cozinhar o ovo, com a gema bem molinha, e pegar uma colherzinha, ou colher, ou o cabo de uma colher normal, e me dar o ovo aqui para comer. Aí a gente descia essa ladeira aqui e ia para a creche, que é longe daqui, dá mais de 2 quilômetros daqui quase. E ela levava a pé, minha mãe me levava no colo, que às vezes não tinha dinheiro para pegar um circular aqui. O ser humano não tem que ter vergonha de nada na vida, a não ser que ele tenha feito alguma coisa bárbara. Mas ter vergonha de ser pobre, o ser humano nasce pobre. Ele nasce careca, banguelo e pelado. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de mostrar o passado porque ela é confrontada com ela mesma. Eu, pelo contrário, isso aqui está me fazendo mais homem, mas eu dou mais valor agora a tudo que eu tenho por causa disso aqui. Eu quero que as minhas filhas vejam isso, que elas jamais tenham vergonha do passado. Não se esconda do seu passado, não empurre ele com a barriga, não jogue ele debaixo do tapete. Pegue ele pelo colarinho e diz: você existiu, mas agora vai ficar aí. Não vou jogar você dentro da lata de lixo, porque todas as vezes que eu querer me exaltar, eu devo olhar para onde eu fui e ver que eu não sou nada sem aquele que estendeu a mão para mim e cuidou da minha alma. A gente não pede para nascer. Nenhum ser humano pede para nascer. Nenhum ser humano escolhe o destino dele. Se a gente passa por isso, é porque Deus quis que a gente passasse. E veja só, tudo isso hoje se transformou em uma plataforma de motivação. Quantas pessoas vão assistir esse documentário agora e vão ver que eles moram em lugares assim ou infinitamente piores. E vão olhar para frente e vão falar assim: poxa, eu nunca vou ser nada. A maioria das pessoas que tem uma vida assim
acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com bandidismo. Então existem dois caminhos com o passado. Ou você transforma o seu passado num chapéu mexicano, um sombreiro, que vai fazer um peso em cima da sua cabeça, você vai andar a vida inteira olhando para baixo, sentindo o peso do seu passado nos ombros, ou você pode transformar o seu passado num tapete, você passar por cima dele, ou numa plataforma, numa catapulta, deixar ele te jogar lá para cima. E quando você olha para trás, você diz assim, eu não quero voltar para lá, eu quero melhorar. Foi isso que Deus fez comigo aqui. E olha que hoje eu não tenho vontade de parar, eu quero continuar. Quero continuar. Sempre inteligente, não repeti um ano. 7 anos eu fui para a escola, mas antes para a escola eu ganhei meu primeiro presente. Aí meu pai falou, isso aqui é o seu presente, com isso aqui você vai virar um homem. Essa praça, ela tem muita história da minha vida. Foi aqui que meu pai, Sozico, famoso taxista da cidade, ficava trabalhando e era aqui que às vezes eu me encontrava com ele quando chegava da Guarda-Mirim ou com a minha bicicleta, enfim. Esse aqui é o centro da cidade de Orlândia. Eu tenho muitas histórias nessa praça. Foi aqui que, há muito tempo atrás, eu exerci uma das minhas primeiras profissões, vamos falar assim. Seria a minha voz embarga, quando eu lembro disso. Foi aqui que eu comecei a ser homem. Homem no sentido, não de ser macho, mas de ser uma pessoa que aprendeu a ser profissional, a ter um trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que eu fazia. Antes de ser guarda-mirim, antes de ter a minha bicicleta, foi um dos primeiros presentes que meu pai me deu. Está aqui do meu lado, essa pequena caixa de engraxar. Foi com essa caixa que eu comecei a aprender o que é ter responsabilidade, o que é viver para poder ajudar a família. Meu pai, na época, ele morava fora de casa, como sempre morou, e eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade. Foi ele e um cidadão aqui da cidade chamado Sorrasmin. Os dois foram na minha casa, e ele falou assim, nós vamos te dar um presente agora. E eu pensei que era uma bicicleta, pensei que era um carrinho cheio de cavalinho, alguma coisa assim. Aí quando meu pai tirou essa caixinha de engraxar, os meus olhos brilharam. Porque não deixava de ser um presente. Mas era tão grande para mim isso. Quando eu caí no meu ombro, eu falei, eu não vou aguentar carregar. Porque eu era muito pequeno. Mas depois que eu comecei a desenvolver o trabalho, eu sempre tive orgulho disso. Ganhei um presente, uma caixinha de engraxar sapato. É o meu troféu. Tenho ela no meu escritório até hoje lá. Uma caixinha de engraxar sapato. Ela era tão grande e pesada quando eu era garoto e hoje ela mal cabe no meu ombro. E quando eu olho para aquela caixinha de engraxar, eu tenho boas memórias, boas lembranças e algumas tristes. Eu me lembro que caminhava pela cidade todo final de semana. Eu vinha para essa praça, inclusive, e meu pai nunca me recriminou aqui. Eu lembro que ele ficava sentado no banco de táxi e eu engraxava sapato e ele olhava para mim sorrindo, dizendo assim, assim é que um homem aprende a ser homem. Foi com essa caixinha de engraxar que eu comecei a descobrir o que é viver. O que é você poder superar a humilhação, superar o orgulho e que todo tipo de trabalho dignifica um homem. Eu entrei na casa de um cidadão lá na minha cidade, chamava Dr. Amador, mas era um homem importante da minha cidade. Ele tinha 12 pares de sapato. E aquele homem disse para o filho dele, tá vendo aquele garoto? O futuro dele é ser um trombadinha. E aquilo entrou dentro do meu peito e eu quase explodi em choro. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para casa, esperei minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava de doméstica. Quando minha mãe chegou, eu disse, mamãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Por que você está perguntando isso? E eu comecei a chorar. Pare de chorar, moleque. Pare de chorar. Eu disse, mas mãe, ele disse que eu vou ser. Minha mãe disse, você vai ser aquilo que você quiser ser. A escolha é sua. Se você quiser ser o que ele disse, você será. Mas se você quiser ser um homem importante, você será um homem importante. Você é o ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achava engraçado ele ia engraxar, não gastava 1 centavo. Não, mãe, eu quero ver que a senhora vê o tanto que eu ganhei. Quando ele não ia engraxar, ele ia vender picolé. Chegava com o dinheirinho, outra vez, a mãe gosta de me dar um dinheiro para comprar picolé? Ele não podia ter chupado quantos picolé fosse lá, ué. Depois descontava, né, Dona Tereza? Pagava lá e pronto. Vendendo picolé, me dá um dinheiro desse para me comprar picolé. Pra você ver, a inteligência. Marquinhos, por que você não chupou picolé, Marquinhos? Não, mãe, eu queria que a senhora visse o tanto que eu ganhei. Eu lembro dos professores da escola. Eu lembro da professora do primeiro ano. Qual era o nome dela? Maria Helena. As notas, sempre tirou as melhores notas, sempre
todos os anos sempre foi orientador da sala ali. Eu era professor da escola dominical de classe dos jovens. E eu me lembro do Marcos como um aluno interessado, assíduo, né? Eu estudei aqui nessa escola. Essa foi a primeira escola que eu estudei, chama Coronel Francisco Orlando de Junqueira. Aí eu fiz da primeira à quinta série. Ela tem o formato de cemitério, dizem que ela foi o primeiro cemitério da cidade. Tudo aquilo ali, ó, era a Vila Tatu. Agora não é mais Vila Tatu, agora há uma boa vista para se ver daqui. A 50 quilômetros de Ribeirão Preto, Orlândia é uma das pequenas cidades do interior de São Paulo, na principal rota para Minas Gerais, a rodovia Anhanguera. A cidade recebeu este nome em homenagem ao coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, fundador da cidade. Este, em uma visão inovadora, determinou que a cidade fosse projetada com características urbanas modernas, cortadas por amplas avenidas. Andando por Orlândia, Marco Feliciano, ainda muito jovem, se despertou ao ouvir a voz de um Deus. Toda essa rua pavimentada, asfaltada que você vê, não existia isso na época que eu morava aqui. E aqui era tudo terra, e quando ventava, venta muito em Colina, quando ventava aqui, a cidade, essa parte da cidade desaparecia, ficava toda cheia de poeira. Quantas vezes, eu saindo da escola onde eu estudava, eu chorava porque achava que a cidade tinha desaparecido, por causa da poeira que levantava daqui, e porque aqui ficava nessa baixada, por isso Vila Tatu. Hoje, a vila evoluiu, agora chama-se Jardim Boa Vista. Porque você, de lá da cidade para cá, tem uma vista, uma visão muito mais bonita do que era antes. Era garoto, e minha mãe disse que a gente tinha conseguido morar numa casa que tinha chuveiro. Esse corredor aqui, ele não era pavimentado assim, era terra. Só que hoje, ele para mim tem uma distância. Quando eu era garoto, eu pensava que tinha 100 metros de distância aqui. Eu morria de medo aqui. Tinha medo escuro. Então ele ia para casa dele, então ele falava pro meu filho, Tom, eu chamava ele de Tom, Tom, vamos na minha casa, lá tem doce, vamos. E meu filho ia com ele, mas para passar no corredor, porque ele tinha medo de passar sozinho à noite. Eu vim para cá com 7 anos, eu me converti com 13 para 14. Com 15 anos de idade eu ainda estava aqui. Foi aqui que eu tive algumas experiências profundas com ele. A casa que eu morava era essa casa aqui, agora ela está em reforma. Mas foi aqui nessa casa que eu cresci, foi quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. E eu estou tendo aqui a oportunidade de estar com a Dona Maria. Dona Maria, essa senhora bonita aqui. Essa jovem senhora, foi ela que alugou a casa para minha mãe. E ela me viu crescendo. Ele foi criado aqui, nessa casinha aqui, desde pequenininho, ia para escola, saí daqui já moço. Saí daqui quase para casar. Eu sempre comento com os irmãos que eu usava uma tramela, né? Eu abria a janela tramela. Quem não conhece tramela, você que está aí nos Estados Unidos ou em outro país, isso aqui é uma tramela. Eu pedi para eles tirarem. Essa era a fechadura Era a fechadura da casa. Eu lembro que eu rodava isso aqui com muita força para poder abrir essa janela de madeira que era bem pesada na época. Os pedreiros montaram ela aqui, pessoal. Ele quase não deu conta de levantar ela sozinho de tão pesado que era isso aqui. Isso aqui foi a primeira porta que eu tive com Deus. Abraão teve uma porta que chamava Carvalhais de Mana. Jacó se encontrou com Deus no balde de Jaboque. Eu me encontrei com Deus algumas vezes nessa janela aqui. Esse banheiro aqui, ele não era tão bonito assim. E para mim ele era muito maior do que isso. O chuveiro, nós não tínhamos essa peça, era o cano que saía daqui. Então saiu uma bica de água. Para mim, nós havíamos evoluído assim 50 anos em um. A porta era exatamente essa. Mesma porta, mesma madeira, só tinha outra cor. Quando eu morava aqui ela era verde. Parece que eu estou vendo aqui, por baixo, assim. Olha ali, a cor da porta. Era a mesma porta, era verde. Eu lembro disso até hoje. Essa janela não existia. Era aquela janela que nós filmamos agora há pouco, contra a Mela. Aqui dava para o meio do pasto. Uma vez eu cheguei de um culto, onde eu havia falado para um pastor que lá estava que eu tinha uma vocação divina, uma vocação missionária. E ele falou para mim que aquilo não era para qualquer um. Ele disse que eu não era filho de nenhum homem rico, que eu não tinha os olhos azuis como os olhos de um americano, e que a obra missionária minha, eu tinha que me contentar em evangelizar os meus vizinhos, evangelizar o pessoal da minha escola.
Eu falei com Deus, para mim, eu esperava que o Senhor usasse qualquer pessoa. Mas pelo que meu pastor disse, a gente tem que ser rico, tem que ser importante. E o Senhor me enganou, porque em Isaías 6:8 diz, a quem enviarei? E quando eu disse, eis-me aqui, eu achei que o Senhor ia me aceitar. Mas meu pastor disse que tem que ser rico, tem que ter olho azul, tem que ser filho de pastor presidente. E eu não sou nada disso. E eu chorando aqui, o céu fechou, começou a chover. E eu ouvi a voz de Deus no meio dos trovões, falando assim, eu não preciso de passaporte para ir do outro lado do mundo, eu não preciso de riqueza. O Senhor disse para mim, eu preciso de um coração que tenha fé, de alguém que acredite. Nesse cômodo aqui, eu chegava da escola, eu dormia aqui nesse cômodo, com meu avô, com um tio quando ele chegava de viagem, minha cama era uma beliche, ficava exatamente nesse lugar aqui. Meu avô ficava deitado aqui. E às vezes eu passava noites de joelho orando aqui. Eu orava, pedia a Deus graça. Meu avô nessa época bebia muito. Então, Marquinhos, se ele não descia, batia o joelho no chão, em cima da cama mesmo, ele fazia oração. Cobria a cabeça, né, assim de joelho em cima da cama e fazendo oração. E o Marquinhos, meu pai falava, Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos, larga disso. Daí ele orava harto, não é baixinho não. Orando harto todo santo dia. E a oração do justo fez efeito, porque meu avô passou os últimos 20 anos da vida dele sem beber. E foi para o céu salvo, porque aceitou Jesus como Salvador. Diferente dos jovens de hoje, que tem brinquedo para todo lado. A gente fazia o brinquedo para brincar, né? Exatamente. Aí isso aqui era a nossa espaçonave. Um dia nós tivemos uma ideia, vamos brincar de Liga da Justiça. Isso aqui virou a nossa espaçonave. Aí cada um foi para um galho e estavam subindo para perto do sol. Imagine a ideia do jovem, da molecada. Um era o Super-Homem, outro era o Homem-Aranha, o outro era o Batman. Quando estávamos chegando perto do sol, na nossa imaginação, alguém chacoalhou a mangueira desse jeito e falou, fomos atingidos por meteoros. Aí a nave começou a ter problema. Quando chegamos perto do sol, alguém gritou, está derretendo. Aí o Homem-Aranha olhou para o Batman e disse assim, olha, eu só sei usar a minha teia. O Batman olhou para o Homem-Aranha e disse, eu só sei usar meu cinto de utilidade. Olharam para mim e disseram assim, Super-Homem, só você pode nos salvar. Eu me senti um super-homem naquele dia. Fiquei em pé em cima dessa goiabeira, levantei as duas mãos para cima e disse, para o alto e avante, e pulei, velho. Quando eu caí, quebrei os dois braços, mas foi bom, porque eu passei a semana inteira andando na rua aqui com o braço quebrado, mas todo mundo falava assim, lá vai o super-homem. Super-homem com o braço quebrado, mas para mim foi bom, foi aqui. Eu era um garotinho igual esses, eu não era bonito como eles, assim, né? Mas eu era garoto como esse. Conheci o Rodrigo. Rodrigo, seu irmão? Rodrigo Sacone. Eu estudei com ele. Ele é meu pai. Seu pai, Rodrigo? Eu achei que era seu irmão. Eu estudei com o pai desse garoto, olha só. Quem tem 7 anos aqui? Ninguém. Tudo mais velho? 6. 6. Eu venho aqui pegar. Eu era o tamanho desse garoto, não muito diferente dele, quando eu mudei pra cá. E era um mundo, imagina no escuro, eu morria de medo de tudo isso aqui. Essa casa era gigante pra mim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma chamada divina muito grande. Eu estava aqui e eu via os sinos da igreja, o coro da igreja, que é bem próximo aqui. E ele não perdia a missa de jeito nenhum. Eu me lembro que todo domingo eu acordava ou com a batida do sino, ou com o canto da igreja, e aquilo me chamava atenção. Um dia eu acordei muito cedo, me troquei sem falar com ninguém e fui para a missa, sozinho. Não precisava de eu mandar não, viu? Daqui até a igreja nós estamos a menos de 100 metros. Igreja Cristo Rei. Ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu já vou até a igreja te mostrar o que aconteceu. Aquelas laterais que tem, aquelas transversais que saem da igreja, ali eram as classes de catecismo. Foi ali que eu aprendi a primeira vez sobre Deus. Eu fui um dos primeiros garotos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, 7 anos já, com os panfletinhos na porta da igreja, eu fui elevado à categoria de coroinha. Eu começava a ajudar o padre na formação do ritual da missa. E eu me lembro que um dia, vestindo roupinhas brancas, eu estava com o pratinho das hóstias, outras crianças na minha frente, uma com vinho, outra com uns papéis, outras com uma toalha, e eu vim atrás deles. O padre cantando, as pessoas cantando. Eu ouvi uma voz que estourou dentro da igreja, uma voz estrondosa, que disse que tinha um plano na minha vida. Terminado isso,
a missa, eu corri até o padre para falar com ele, mas ele estava muito ocupado. É até uma história engraçada. Que eu peguei e puxei a batina dele, porque ele estava conversando com outras pessoas. Na medida que eu puxei a batina dele era uma batina de uma congregação pobre. A batina se rasgou, eu acabei deixando o padre furioso. Ele virou para dar um tapa na minha orelha, ainda bem que eu era bem baixinho, saí correndo da igreja e nunca mais tive coragem de perguntar a ninguém quem é que havia falado comigo aqui dentro dessa igreja. Aí ele ia para a igreja católica, né? Ele ia, passava com a Bíblia debaixo do braço e eu olhava ele indo e eu já estava na igreja. Eu falava para ele, Marco, não adianta você ir. Você levar a Bíblia debaixo do braço e tá lá na igreja, não vai resolver. Ela me via indo com a Bíblia era emprestada da patroa da minha mãe. E ela me via com aquela Bíblia daquele tamanho, ela dizia, gordinho, você está indo para o lugar errado, não é esse o caminho. E eu falava, que caminho é o verdadeiro? Ela falou, vem aqui que eu te mostro. Ela tinha um livro de muitas figuras sobre o fim do mundo, eu acho que era dos Testemunhos de Jeová. Então eu comprei esse livro para meus filhos ver também. Eu comprei antes de ir para a igreja evangélica, né? E para meus filhos ver, né? E aí eu comecei a mostrar para ele. Eu falei, Marco, não adianta você ir na igreja católica, não adianta, porque vai ser assim o fim do mundo. Mas ela me mostrava as cenas dos prédios desabando, do fogo subindo, das pessoas caindo, a dizer assim, é para esse lugar que vão as pessoas que não conhecem Jesus de verdade. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai para o céu. Eu sempre fui muito medroso, sempre tive medo de escuro, medo de fantasma, sempre fui muito curioso, mas sempre fui muito medroso. Então isso tudo foi mexendo comigo. E o meu melhor amigo era filho dela, e como o filho dela era evangélico, eles foram passando para mim um pouco da filosofia da fé deles. Isso acabou impregnando a minha vida. Por quê? Porque eu creio que Deus já tinha um propósito na vida dele. Fizeram um trabalho bem na esquina, fizeram propaganda dizendo que ia ter um filme e as pessoas que fossem assistir o filme iam ganhar um presente. E eu juntei com a molecada ali na esquina para ver, e eles passaram a vida de Cristo, distribuíram o Evangelho segundo São João, o Evangelho do Amor, que era um livrinho vermelho, e as partes que Jesus falava eram grifadas em amarelo. E eu me lembro que eles disseram que quem concluísse, fizesse a resposta de um curso bíblico, ganharia um diploma. E eu ganhei o diploma, eu tenho ele guardado até hoje. E um dia eu resolvi botar uma mesa no meio da rua, ou mesmo no canteiro, chamei todos os meus amigos. E eu comecei a dar aula para eles sobre aquilo. O pessoal da Igreja Batista me deram um diploma por causa disso. Mas eu não era nem crente nessa época, e também não era mais católico. Mas a fome de Deus ainda batia dentro do meu peito. Por Deus, o que ele me falou, ele estava com 12 anos, aconteceu tudo na vida dele. Fosse um adolescente, né? Como eu sempre fui muito precoce, eu comecei a descobrir a vida com 12 anos. Comecei a frequentar os bailes. Foi nessa época que eu era guarda-mirim na minha cidade, uma organização mantida pelo Lions Club, pelo Rotary Club da cidade, que visava ajudar crianças carentes. A Guarda-Mirim tinha o objetivo de tirar as crianças carentes da rua. Com 12 anos eu fui trabalhar por irmão Segantini, que era a loja de calçado da Adriana Calçado. Tinha tido um trabalho na igreja e a gente havia comprado um sapato para um pastor. Ele disse, olha, eu quero um sapato número 39, que é um sapato bonito, é para o meu pastor. Eu disse, eu tenho um sapato aqui, um sapato Cazuza, cor marrom café, mocassim, sola de couro, manufaturado à mão. Eu apresentei o sapato, um dos sapatos mais caros da loja, e ele pagou. E ele olhou para mim e disse assim, você sabe falar, né? Eu falei assim, eu sou vendedor, preciso vender. Eu tinha 13 anos nessa época. Viu, Marco, mas eu senti assim uma certa comunhão com ele, com a pessoa dele. Você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu creio que na mesma hora ele ficou contente. Só que a empresa onde o Valdeci trabalhava, ela tinha 2 escritórios, um na Avenida 7 e um lá no prédio. O Valdeci não conseguiu me colocar na Avenida 7, mas me transferiu para o prédio. E eu fui trabalhar com quem no prédio? O irmão Ronaldo Pulhens. Houve a Deus nos proporcionar algum momento de amizade, né? Companheirismo. O Ronaldo trabalhava na contadoria, tinha uma máquina lá, que eu não sei como chamava aquela máquina, e o guardinha sentava no chão da sala dele para poder, depois que eu ia do serviço do banco, voltava, eu ia mexer com um arquivo, arquivava notas. E eu ali arquivando, ele trabalhando, e ele assoviava uma música. E ele assoviou essa música várias vezes, e aquela música me trazia uma calma. Quando a gente louvava a Deus com ele, a gente sentia muito a presença de Deus. Então, quase toda que
o início do culto, né, nos domingos, a gente começava o louvor após a oração, a primeira oração da noite, a gente começava com esse hino. E um dia eu olhei para ele, ele assoviou e chorou. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou para mim, você não entende. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou sentindo a presença de Deus. Então, mas quando você assovia, eu também sinto alguma coisa. Aí ele, muito curioso daquele hino, ele começou a perguntar, que hino é esse, tal. Eu comecei a explicar. E ele perguntava muitas coisas, o que acontecia, né? Como que era ser crente, né? E ele falou assim para mim, você não quer ir na igreja comigo? Eu falei, eu quero. Era uma quinta-feira, eu quero. Foi o Marcos, o José Augusto, né? Nosso irmão na fé, e eu, nós fomos na igreja. E os dois foram conversando comigo, de casa até a igreja, que era muito longe, a pé. E ele conversando comigo, ele foi me levando na conversa, era muito inteligente, a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E eu fui falando para ele que eu tinha vontade de ser locutor de rádio, que eu queria trabalhar, e disse, a igreja tem um programa de rádio. Olha, você pode no amanhã ser locutor do rádio. Ele foi me abrindo um mundo assim que eu sempre quis. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na mocidade, vi ele e o Everton, ainda brinquei e falei, quem que é essa molecada aqui que eu não conheço? Né? De repente ele me levou dentro da igreja, eu sentei nos bancos da igreja, num culto de quinta-feira, poucas pessoas. O irmão Jonas estava pregando, ele era presbítero da igreja. E o irmão Jonas, enquanto ele pregava, eu não entendia muito bem do que ele pregava, mas eu sentia tudo. E o que mais me assustou é que um rapaz do meu lado, Márcio Sestari, o Márcio sentava do meu lado, ele fechava a mão assim e dava um soco no ar. Talvez tenha sido aí, talvez tenha sido por isso que eu me transformei num pregador pentecostal. Porque graças a Deus eu sentei perto de um crente cheio de fogo. Ele dava gestos assim de vitória e orava em línguas. E ele soltava aquelas línguas e eu ficava assustado, porque eu sentia o que ele estava orando, mas eu não entendia o que ele estava orando. E as línguas dele eram muito parecidas com o nome de uma planta. Quando terminou o culto, eu perguntei para ele, por que você fica falando tantas vezes a palavra samambaia? Samambaia, o que é essa samambaia? Não era samambaia, eram línguas estranhas que ele estava falando. Mas antes de eu falar com ele nesse episódio, quando o irmão Jonas fez o apelo para se entregar para Cristo, meu corpo queimou inteirinho, faltou força nas pernas, faltou força na voz, minha mão queria levantar e eu não tinha força. E de repente, quando eu olhei, o Márcio falou assim, você não quer? Eu falei, quero, mas eu não consigo. Ele pegou e me ajudou a ficar de pé. Só que ele não foi comigo até a frente, ele me deixou sozinho. E eu morrendo de vergonha, muito pequeno, fui atravessando a igreja toda. E quando eu cheguei bem próximo ao púlpito, o Ronaldo estava me esperando. Eu me lembro até hoje que ele passou a mão na minha cabeça, me abraçou e dobrou o joelho do meu lado. Ele me deu um abraço, mas foi um abraço com um amor tão grande que eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E eu chorei. Eu chorei, mas eu não sabia o que eu estava chorando. Porque eu não me lembro de ter chorado outra vez como aquela vez, antes daquilo. Eu recebi a presença do Espírito Santo assim, de uma maneira muito linda, foi gostosa, foi uma conversão imediata naquele momento. Eu lembro que eu saí dali, aliviado, o mundo mudou de cor, a comida teve outro perfume, o colorido era diferente, e ele me levou para casa e disse, Senhor, eu vou te ajudar agora. Depois daquele dia, Deus mudou, tanto a minha quanto a vida dele também. E ele passou continuou servindo a Deus a partir daquele momento. Foi na quinta-feira, aceitou Jesus, foi no domingo, e na segunda-feira, como a gente já se conhecia, ele sabia que a minha mãe era crente, que eu ia na igreja e tal. E estava no meio dos meus amigos lá, deu a hora do recreio, e acho que ele já tinha ficado crentão de verdade mesmo. E no meio dos amigos lá, ele gritou, Pai do Senhor, irmão! Aí quase morri de vergonha, porque o pessoal dos meus amigos, né, falou, André, você é crente então? Eu falei, não, rapaz, esse cara é louco, ele deve estar me confundindo com alguém. 2 meses depois que eu estava na igreja, eu aceitei o desafio do batismo nas águas. Algumas pessoas achavam que eu era muito jovem para isso, mas fizeram uma confissão de fé comigo, uma profissão de fé. E eu passei nos quesitos, nas respostas. E o presbítero, o irmão Jonas, disse assim, não, ele está apto para o batismo. Com 2 meses, eu me preparei para o batismo. Eu ia para a igreja, as pessoas não acreditavam em mim. Eu pequenino, porque sempre fui muito pequenino, alguém me via pregar e dizia, esse aí não vai dar nada, olha, não tem nada acerca dele. Deus lá no céu olhou para mim e disse, tu é valente, não tem força, mas tem coragem de encarar. Eu vou te dar as nações e sai da frente, Satanás. Eu acho que, eu tenho certeza, que foi um pouco providencial a minha pessoa na vida do Marcos, porque eu sempre fui assim, muito ponderado, sempre fui muito calmo, né, tranquilo. Tinha uma garota na igreja, chamava Renata, era uma menina muito espiritual.
E ela era uma moça cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela conseguiu colocar dentro da minha cabeça que no dia do batismo nas águas, eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas recebiam o batismo ao sair das águas. E eu fui naquela fé, naquela empolgação, naquele ano, eu falei, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. E quando eu fui batizado nas águas, eu levantei, saí das águas tão frustrado, porque eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu quase desanimei. Naquela noite, no domingo, eu cheguei na igreja e a Renata disse assim, olha, de hoje a uma semana, o Senhor vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Domingo da frente, era o 50º da Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto. Pastor, entre os pregadores, pastor Bernardo Johnson. Mas o que me impactou foi na noite do domingo, quando o pastor Luiz Carlos de Capinópolis já dorme no Senhor. Eu cito esse homem num livro meu, chamado Herói Sem Medalha. O irmão Luiz Carlos de Capinópolis pregava e pregava numa unção tremenda. Só que quando ele fez o apelo, começou a chamar as almas para vir à frente, e eu não recebi nada. Tinha um rapaz do meu lado, chamava Betinho. Eu falei, Betinho, vamos embora. O Beto olhou para mim assustado. Ele olhou para mim assustado, eu falei, o que foi, Beto? E ele, você recebeu. Eu falei, recebi o quê, Beto? Vamos embora. Você está falando em línguas. Mas para mim eu estava falando em português. E ele me ouvia falar em línguas. Foi quando eu parei para ouvir o que eu estava falando e vi que eu estava falando em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Ele buscava o ministério dele já naquela época. Eu acredito que ele não imaginava, né, que ele ia chegar onde ele chegou. O Marco chegou para mim assim, ele era um adolescente, firme na rocha. Você está firme na rocha? Porque ele sempre foi uma pessoa extrovertida, o Marco, assim, muito falante. Eu gostava muito de pregar. Eu até me lembro que ele, a primeira vez que teve um congresso aqui, que ele foi convidado a fazer uma oração. Eu acho que ali também já começou a sentir o peso do ministério, né? Ele queria muito pregar. E às vezes nos cultos ele ia e falava, será que vai dar oportunidade para me pregar? E eu não queria desanimar ele, porque eu tinha medo de perder, né, ele para o mundo. Às vezes ele queria que resolvesse certo tipo de problema, certo tipo de indagações, de respostas, na hora. Mas o que a gente via era a sua personalidade forte e explosiva. Sempre fui muito de questionar. Como a minha vida era uma vida muito pobre, e quando se é muito pobre, você tem pouca perspectiva de vida. Então você tem duas escolhas, ou você se entrega e se transforma naquilo que a vida te levar, ou você pede a Deus que te dê força para criar alguma coisa abençoada para a sua história. E eu sempre queria mais do que aquilo que a vida havia me dado. Falou, vamos em Ribeirão, no culto com a mocidade, na sede, né? E sede lotada, sede de Ribeirão Preto, pastor Antônio Silva Santana, né? Um grande homem de Deus, um amigão nosso. Chegando lá na igreja, que movimento? Não, irmão, não tem culto de mocidade não, é casamento, vocês não ligaram antes para se formar? Meu Deus, perdemos a viagem. Quando chegando na rodoviária, tinha um grupo de garotos de programa. E ele pegou, eu vi quando eles disseram, ó os irmãos lá, vamos zoar eles, vamos tirar um sarro neles. Falei, Marco, aquelas meninas vão zoar a gente. Nós estamos longe de casa mesmo. Ninguém aqui conhece a gente. Deixa elas ir. Nós paramos num cruzamento ali, e aí chegamos, e aí, irmãos, e aí? Aí ele pegou um grupo, eu peguei outro, nós abrimos a Bíblia e começamos a pregar para essas prostitutas. E pregou, e nós vimos que o povo deu crédito, foi pregando, e as moças começaram a chorar, até que uma chegou em mim e falou, irmão, me perdoa. Eu ia brincar com vocês, mas sou desviado da Igreja Assembleia de Deus. Aí nós pregamos, o povo ouviu, fizemos apelo, eles aceitaram e entregando a mão de Deus. Falou, Senhor, nossa... E nós ficamos satisfeitos, perdemos o culto, mas não perdemos a viagem. E a gente caminhava muito junto, a gente ia, onde tinha um culto de mocidade, na Redondeza, na região, a gente ia junto. E nós íamos muito para Morro Agudo, porque lá tinha algumas garotas bonitas, inclusive. A gente ia para paquerar, para poder namorar, para poder buscar uma oportunidade. E eu ficava na casa do pastor Zé do Amparo. De manhãzinha ele me levou para a igreja. E foi uma manhã com Deus. E ele me olhou e disse, você vai dar uma palavra. Como a outra mensagem eu copiei do Everton, eu não tinha mais o que copiar. E eu não preparei nada, eu só li um texto e subi para o púlpito com um dedo tremendo no meio da Bíblia. A tensão era tão grande que o dedo escapou, já não sabia mais onde ler. Eu cheguei no púlpito, me deu aquele medo, travou a minha garganta, me deu a vontade de chorar. Eu abri a Bíblia ao acaso e caiu nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte.
E eu li aquele texto com muita dificuldade, não consegui dissertar nada sobre ele. Quando eu fui descendo dali, vencido, frustrado, e dentro de mim dizendo para mim, eu nunca mais sou num lugar como esse. O pastor Zé do Amparo apontou o dedo para mim, com os olhos daquele menino, e disse: Deus tem um plano na vida desse garoto. Ele vai ser um grande pregador ainda. Na hora, eu pensei comigo, ele está falando isso só para me animar. Mas mal sabia eu que ele estava profetizando. Às vezes a gente até falava assim, pensava assim, eu não falava para ele para não desanimar, né? Será? Eu acho que ele está pensando muito alto. Dia, eu vou ser um grande pregador, né? Eu vou pregar em Camboriú ainda. Imagina, a gente era uma luta para ir em Camboriú, aquele monte de gente, uma luta para a gente arrumar cadeira para sentar, sempre ali embaixo, né? Um dia eu vou pregar em Camboriú, um dia o meu ministério vai ser bem diferente dessa situação a qual nós vivemos hoje. E vocês vão ver. Sempre quando tinha um pregador aqui por perto, a gente ia. Ele amava Gilvan, Gilmar Santos. Ele se espelhava muito nesses pregadores. Um dia eu vou ser igual a eles. A gente achava meio impossível, mas não conhecia ninguém, né? Como ia chegar lá? Então ele era muito ousado, sempre foi muito ousado, muito corajoso. Eu tinha alguns sonhos. Eu queria namorar uma moça que era a moça mais bonita da igreja, mãe de Leusa. Todo mundo achava que a gente se dava um casal legal, né? Quando tinha casamentos, o pessoal chamava a gente para ser padrinho. Eu aceitava por educação, mas não gostava, né? Todo mundo, vocês formam um belo par, né? Eu, não, Deus me livre, né? Deus me livre de namorar esse moço, ele é muito chato. Eu lembro de ter, a Edileuza era secretária, depois o Marco foi ajudar ela na secretaria, os dois não se davam. Não se dava por causa disso, porque eu assediava ela, eu queria namorar ela. E ela não queria nada comigo. Então eu abusava da inteligência, porque Deus sempre me deu inteligência. E como eu trabalhava em escritório, ela não tinha muita experiência. E eu já tinha experiência em escritório, então eu humilhava a Edileuza, mas na intenção de conquistá-la. Eu nem não gostava dele de jeito nenhum. Uma vez nós fomos numa festa, um casamento, e ele falou que ia com a gente, né, no mesmo carro, já não gostou, ficou brava comigo. Aí nós fomos padrinhos, aí na porta da igreja eu já soltei a mão dele, falei, tá bom. Minha mãe deu carona pra ele, eu queria morrer. A senhora não fez isso comigo. Aí chegou na festa, ele queria sentar na mesa dos padrinhos, eu não queria, não sentei. Ele era insistente, perseguia demais. Meus pais gostavam demais dele e eu não gostava. Como eu não conseguia conquistar de Deus, eu ligava para ela todo dia, 5h30 da tarde. Ela falava que não queria nada comigo, eu dizia, um dia você ainda vai namorar comigo. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo. Nessa época, eu saí para pregar em Mojimirim, num culto de mocidade. Ele foi pregar, ele falou que chegou, no outro dia eu já não senti vontade de ir na igreja mais. Eu voltei de trem, foi uma viagem muito longa, muito comprida, eu acho que 5 horas, 6 horas. Ele pregou, o pastor deu oportunidade para ele pregar na cidade de Mojimirim, foi aquela benção, foi aquele poder. E nem ele sabe explicar que quando ele chegou dessa cidade para cá, deu aquela reviravolta. Ele já chegou da cidade para cá, já chegou assim. Eu comecei a pensar na vida. Eu falei, o que eu estou fazendo na igreja? Eu sou um rapaz, tenho trabalho, sou inteligente, tenho um monte de garotas no mundo querendo me namorar. Eu estou preso na igreja para quê? Veio um monte de perguntas, essas questões espirituais. Eu chamo isso de crise existencial no espírito. Eu tive uma crise existencial, comecei a questionar por que eu estou na igreja. Eu lembro, nós chorou muito. Eu lembro que ele se desviou. 2 meses antes foi a inauguração do templo na Avenida N. A irmã Oriovalda, a irmã lá de Uberlândia, uma grande mulher de Deus. Ela ministrava e enquanto ela ministrava, eu estava na porta da igreja e ela apontou o dedo e falou, ei, você rapaz, você que está com esse terno aí. Eu olhei, era eu. Sou eu, disse assim, vem à frente. Porque eu não tinha nem no pensamento de ir em Orlândia. Ela orou comigo, dizendo que Deus tinha um plano na minha vida, e toda a igreja viu. E quando eu sentei com ela, ela disse, olha, Deus me mostrou a sua vida. Entreguei a mensagem. Mostrou para ela que o Marco iria desviar. E ela começou a dizer, dentro de 30 dias você vai se afastar. A nossa vida era jejuar, era orar, era buscar a Deus. Então a gente não se via desviado. Quando ela disse isso, eu dei gargalhada. Porque eu estava firme, eu pregava, eu era um rapaz que já estava crescendo no meio. Na igreja eu era destaque, eu sempre fui destaque. Não tinha motivo para aquilo. Ela disse, você vai passar uma luta, você vai se desviar. Depois que você se desviar, Deus vai te trazer com mão forte. Quando o Senhor te trouxer, Ele vai realizar o desejo do seu coração e vai te dar um presente. Vai te dar a pessoa que você sempre quis, ela nunca te quis. O casamento de vocês vai ser muito rápido.
porque depois que vocês se casarem, Deus vai te dar um ministério. Seu casamento, não se preocupe, Deus vai cuidar nos mínimos detalhes do seu casamento. E meses depois do seu casamento, você vai ser levantado ao ministério. E aí, Deus vai te abrir a porta do mundo todo. Eu vi nele uma chamada especial, que muitos gostariam de ter e não têm. Eu gostei da mensagem, mas o fato de desviar me chocou. Eu chamei os amigos, a mulher falou que eu vou desviar. Tem profeta é essa, vamos desviar porque não tem motivo para me desviar. 30 dias depois eu estou voltando de Mogi Mirim, sozinho dentro de um ônibus, dentro de um trem. Eu resolvi nunca mais na igreja. Mas o jeito que ela falou, cumpriu. E o nosso pastor era muito rígido. E o pastor não foi nem atrás, saber. Já tirou ele de comunhão, não quis nem saber o que estava acontecendo. Aí ele já entrou de cara, né, no mundão. Foi pros bares, começou a beber. Quando eu descobri que eu fui excluído da igreja, eu voltei para as drogas. Aí o pessoal via ele na rua, braço cheio de pulseira, camiseta cavada, todo maluco, né? Aí todo mundo falava. Aí eu ficava assim, preocupada. Eu falei, puxa, ele era tão crente, tão fervoroso, né? Mas nunca tive a oportunidade assim de falar. Às vezes ele ligava para mim, eu convidava, volta para a igreja e tal. Mas nada. Cheguei a fechar um baile, fechar as portas e gastar a economia de 3 anos de trabalho numa noite com bebidas e drogas. Então eu desci no fundo do poço. Desci no fundo do poço até me envolver com gangues. Eu me envolvi com uma gangue da cidade, né? Aí eu falei, poxa, cadê o Marco? Agora não tem ninguém para me ligar, para me elogiar, né? Aí eu comecei a ficar preocupada. A gente não tinha medo, a gente fazia de tudo para caçar encrenca com as pessoas. Foi nesse período que Deus operou um milagre na minha vida, porque eu estava dentro de um baile na cidade chamado CREL, um clube chamado CREL, Clube Recreativo de Esportes de Orlândia, daí a sigla CREL. Eu estava lá dentro, eu chegava e para não suportar, para não brigar com as pessoas que eram meus amigos, chegavam e já iam brigando, ô, crentinho, desviou da igreja, pastorzinho saiu da igreja, isso era muito ruim ouvir. Eu chegava antes e enchia a cara, bebia e me drogava. Eu nunca atuei muito assim, presencial na vida dele. Nós sempre nos pontos marcantes, né? Quando a gente parece que tinha algum problema, alguma coisa que Deus queria fazer um pouco diferente na vida dele e eu estava ali no meio. E nesse dia eu não sei o que eu fiz, se eu esbarrei em alguém, se eu mexi com a garota de alguém. Eu sei que um rapaz estava lá e ele me deu um tapa na cara. E aquilo foi inaceitável para mim. Eu chamei meus amigos, só que aquele cidadão deu um tapa na minha cara. Um deles chamava Pantera, o apelido dele era Pantera. Pantera, eu falei, ele me falou que o pai dele tinha uma arma. Eu falei, Pantera, seu pai tem aquela arma? Ele disse, tem. Eu quero ela. Nós fomos na casa do Pantera buscar. E eu fui para casa e comecei a pensar, e parece que eu falei assim, ó, alguma coisa está acontecendo com o Marcos. Nesse momento eu acho que ele está passando por alguma dificuldade ou vai passar por alguma dificuldade, ele não está num lugar muito bom. Quando nós voltamos, segurança não deixou a gente entrar, porque percebeu que estava armado. Nós saímos para fora do clube e escondemos a arma debaixo de um arbusto. E eu falei, quando terminar o baile hoje à noite, a gente dá um jeito nesse rapaz. Naquele dia tinha um parque, né, na cidade, e era próximo à igreja. E nós conversamos assim, ó, vamos lá, ele deve estar no parque. E dentro de mim eu falo assim, não, mas ele não está no parque. Mas tudo bem, vamos lá, é um lugar mais provável, né, para ele estar, vamos lá. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Eu ia lá pro meio do baile, pulava igual cabrito, eu ia 2 vezes por noite em casa me trocar, de tanto que eu transpirava, de tanto dançar. Voltava, trocava de roupa e voltava pro clube. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Aí ele falou assim, o que tem hoje, né? Só tem boate no CREL, né? No clube da cidade de Orlândia. Eu falei assim, ó, vamos lá que eu acho que ele foi para lá. Mas como? Não, tem uma coisa, eu sinto que Deus está falando que ele foi para lá e que ele não deve estar lá hoje. Nessa noite, quando eu estava lá no meio do clube, dançando, dopado, drogado, eu só me lembro de uma figura. Pedi ao porteiro, eu só vou entrar aí que eu quero chamar um rapaz para conversar com ele e já tô saindo, tá? Uma figura esguia, magra, mais alta do que eu, me segurando, falando comigo, falando, ei, preste atenção. Ele deu um tapa no meu rosto. Ele disse, Marco, sou eu, Ronaldo. Chamei o Marcos para fora e falei com ele, ó, não sei o que está acontecendo, nem sei por que eu estou aqui, só sei que você não pode ficar aqui, eu tenho que te levar embora daqui. Eu tô sonhando. Eu falei, Ronaldo da igreja, eu falei, sou eu, Marco, Ronaldo. E eu queria que você fosse para casa. Não, ele relutou um pouco, falou assim, olha, eu não sou de insistir muito, só que eu também não sou muito de brincadeira. Se eu estou aqui é porque alguma coisa de errada tem. Ele falou, Deus mandou vir aqui, te tirar daqui, porque Ele não garante a sua vida até o fim dessa noite, se você não sair daqui comigo agora. E eu comecei a chorar, sem entender o porquê. E ele me arrastou para fora do clube.
Então eu tô te falando, vamos embora e vamos para casa, vamos tirar um período de oração, que eu acho que a gente tá precisando disso. Ele me colocou dentro do carro dele, alguém foi pilotando a minha motinha, que eu não sabia. Eu tava grogue, não conseguia dirigir. Quando cheguei na casa dele, a mulher dele e ele olharam para mim assim, me viram, eu tava feio, tava drogado, tava cheio de pulseiras no braço. Eu tinha deixado umas roupas esquisitas. Nós fomos para casa, ali ficamos em oração, provavelmente da meia-noite até as 3 horas da manhã. E eles oraram comigo naquela noite. Naquela noite, o efeito da droga passou e Jesus me renovou com o Espírito Santo. Quando eu soube que eu estava desviado, ficou. Demorei ainda 1 semana e pouco para firmar, porque foi muito difícil. A volta de quem está desviado é muito mais difícil do que quem vem pela primeira vez. Porque junta a vergonha, o efeito do mundo, o prazer que você conheceu agora. E eu ia na igreja, mas não me firmava, não conseguia firmar. Quando teve um trabalho em Orlândia, a irmã Uriovalda, de Uberlândia, ela chegou aqui e falou, irmão, o Marcos está desviado. Então eu falei, amanhã nós vamos fazer uma alvorada para ele. Mas ainda bem que eu fiquei sabendo lá. Eu estava lá, né? Eu tinha chegado 6 horas, eu tinha ido na igreja, acho que o dia anterior, mas fui pro clube de novo. Aí não deu para me sofrer muito, não, que eu fui, ele voltou, reconciliou, né? Eu me lembro que eu me dopei, me droguei de novo. E eu cheguei em casa às 6 da manhã. Quando eu cheguei em casa, do jeito que eu tava com roupa, tudo, eu caí na cama e dormi. Passou meia hora, minha mãe começou a me chamar. Marquinhos, o que foi, mãe? Acho que os irmãos da sua igreja estão fazendo santo reis aí fora. Um irmão animado aí, juntava com o outro, falou, ó, 5 horas da manhã a gente sai pra rua. Passava na casa de um, chegava na janela, cantava um hino, já era o toque de chamada. Aquele já tinha que se arrumar rapidinho, passar uma água no rosto e saía. Minha mãe não era crente. Ela não sabia que os crentes faziam serenata. E os crentes foram fazer uma serenata para mim. E quem é que estava junto com todo mundo? A irmã Uriovalda. Quando ela ligou para Orlândia, ficou sabendo que eu estava desviado, ela veio para um trabalho na igreja e foi lá na minha casa, junto com um grupo de irmãos. E eu me lembro até hoje que do lado de fora da minha casa, eles com um violão cantaram uma música para mim. Cantaram, né, vários hinos, aí a pessoa recebia, seria tipo uma folia de reis. Uma música muito linda, era assim. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor. Aquele que foi tão fiel jardineiro. Naquela manhã ele reconciliou com Deus. Fez chorar ao ver a sua flor caída e morta. Aí, eles falavam na letra que o jardineiro cultivou a terra e a flor que caiu era o crente que estava desviado. Aquilo entrou no meu coração. Eu era a flor que estava caída no barro. Eu me lembro que quando a minha mãe abriu a porta, eu fiquei com vergonha dos irmãos, que eu ainda estava com a roupa do baile. A irmã Uriovalda entrou, quando ela entrou, ela olhou para mim, apontou o dedo e disse assim, Marco, Deus não te quer assim. Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Deus te chamou para uma grande obra. Se você ficar onde você está, o diabo vai te matar. E eu caí de joelho dentro da minha casa naquele dia. Eu chorei muito, muito, muito. E ela olhou para mim e disse assim, vamos para a igreja. Eu falei, mas olha, vamos para a igreja, troca de roupa. E eu fui para a igreja naquela manhã. Tinha tudo para continuar uma vida nas drogas, como aos 13 anos, até os 14, 15, eu fui um homem drogado. Por quê? Porque o meu espírito estava para baixo, porque eu nasci no meio de uma família desgraçada e ninguém nunca tinha me dado uma palavra como essa. Mas o dia que eu entrei dentro de uma igreja pentecostal, olharam para mim e disseram, Deus tem um plano na sua vida, eu agarrei aquilo com unhas e dentes. Eu acreditei. Lembro até a roupa que ele estava, uma calça marrom, uma jaqueta marrom de frio. A hora que eu vi assim, eu já senti algo diferente, né? Nesse período que eu voltei, eu não sabia. A garota bonita começou a sentir falta das minhas ligações. Meu olhinho acho que brilhou. Naquela manhã ela pregou e ela foi clamar o batismo com o Espírito Santo. Ela tinha o dom de orar para se batizar com o Espírito Santo. Foi com essa mulher que o Senhor me deu a graça para orar, para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E ela me chamou, Marco, vem orar. E o pastor não queria aceitar porque eu estava desviado, mas tinha voltado. E ela disse, venha Marco, eu estou pedindo, venha. E ela disse, coloque a mão sobre esse rapaz. E eu coloque a mão. Quando eu coloquei a mão, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Naquele dia ele voltou para a igreja e firmou, está até hoje. Quando eu voltei, ela foi uma das primeiras pessoas que veio me dar um abraço. E ela falou, senti sua falta. Eu me lembro que foi no dia 12 de junho, não me lembro de que ano. Aí foi quando nós começamos a se aproximar. Aí começou a se cumprir tudo que ela disse. Eu ia me desviar, ia voltar com mão forte. Mal sabia que Deus ia usar a mão dela para me trazer. Deus abençoe a irmã Uriovalda, onde ela estiver.
A coisa melhor que tenho é obedecer o Espírito de Deus, porque ele é uma pessoa e ele fala. Começou a firmar na igreja. Eu estava na casa do presbítero irmão Jonas, era aniversário da Miriam, e eu sentei com a Edileuza no sofá, como eu estou sentado aqui, ela sentou do meu lado e eu disse para ela, eu quero te fazer um pedido. Eu quero te pedir namoro. E ela olhou para mim e disse assim, mas eu tenho que orar a Deus, tenho que pedir. Eu falei assim, então ore e peça a Deus, porque você não vai namorar um homem comum, você vai namorar um obreiro. E o Marcos foi uma luta, ele fez uma campanha, ele começou a orar, campanha, ele falou, Senhor, eu quero namorar a irmã Edileuza. A Edileuza conta que depois ela riu disso tudo. O Marco, obreiro, eu ia para a igreja sem Bíblia nessa época, eu tinha voltado do mundo. Aprendi a responder para o pastor, estava muito rebelde ainda, mas Deus estava tratando meu caráter. E nesse dia eu profetizei com a minha boca que seria um obreiro, e ela seria esposa de um obreiro. E ele não tinha coragem de falar pro meu pai. Ele queria me namorar, mas não saía. E eu já tinha avisado meus pais, né? Ele ia me pedir namoro. O pai nem não precisou ele falar pra mim, né? Mas ele sempre falou assim. Meu pai chegou nele e falou assim, bom, eu acho que você veio aqui pra pedir a Edileuza em namoro e tal, né? Aí já passou as regras, não é todo dia. E era uma menina pra casar, né? De brincadeira. Foi assim, ele nem chegou a falar, de tanta vergonha. Foi assim que começou toda a nossa história. Quando deu 2 anos em julho, a gente decidiu ficar noivo. Essa aqui é a minha sogra, essa é minha noiva, não sei o que, ele não tinha conhecimento com isso. Nós vamos ficar noivo, nós vamos casar, né? Falei, Edileuza, mas é isso mesmo que você quer, minha filha? Começamos a comprar os móveis assim, né? Compramos um fogão, começamos pelo fogão. Demoramos 1 ano para pagar o fogão. Aí ele falava, Di, você tá preparado para casar? Eu falei, tô, Marco, eu amo você, você me ama, né? A gente vai passar fome, porque eu ganho pouco. Você pensa bem o que você vai fazer, que você está saindo de um mar, de um paraíso, você cair numa goteira ou num secador. Fiz essa frase para ela. Eu falava, não, mas se é de Deus, Deus não vai deixar a gente passar fome. Se foi confirmado por Deus, né? Você vê a casa, filho, só faltava tá quase para cair em cima. Namoramos 2 anos. 2 anos? Depois de 2 anos tinha que casar. Tem que casar. Nossa, a gente não andava sozinho. Por exemplo, era assim, namoro era, por exemplo, você não tinha nem pegar na mão direito, você passava um tempo para pegar na mão, para poder acompanhar em casa, era coisa assim, coisa séria, assim, ele começou a namorar sério. Antes ele tinha uma mobilete, a gente andava de mobilete e tal, mas quando ele comprou a Brasília, a gente não saía sozinho. Se saísse, tinha que levar alguém junto. Nós fomos um culto ao ar livre, né? Ele pregou. E eu de lado, né? Porque a gente não usava calça. É uma mobilete desse tamanho, né? Pequena. Sentei de lado, segurei na cintura dele. Tô aqui com uma pilha de Bíblia, né? Uma Bíblia minha, dele, harpa. Eu, Marco, vai devagar, porque tô quase escorregando. Falei, vou abastecer, né? Tava acabando a gasolina. Aí nós entramos num posto, tava escuro. E ele não viu que tinha umas cordas. Eu só escutei ele, de segura! Quando vê, nós já tava tudo no chão, ele com a camisa tudo rasgada, eu com a saia suja. Falei, agora nós vamos falar pra minha mãe o quê? Aí fomos embora, chegou lá, minha mãe toda espantada, o que aconteceu? Aí explicamos, minha mãe entendeu, né? Porque quando ele começou a namorar, eu perguntei pra Edileuza, você vai casar com esse rapaz? Rapaz, eu vou. Então daquele dia em diante eu senti prazer, você vai casar, tudo que eu puder dentro do meu possibilidade eu posso fazer pra vocês. Então eu tive prazer de levar ela. Aí veio o momento, me casei. Mas chorei, nossa Senhor Jesus Cristo, vixe, eu achava que aquilo ali não ia acontecer logo assim de casar, né, tudo, vixe, mas eu chorei demais, nossa Senhora. Muita correria, a gente na época convidava todo mundo, né, era a igreja toda. E aí deu uma chuva muito forte, eu não queria atrasar, o pastor não gostava que atrasasse. Eu falei, né, eu vou ser pontual, só que deu uma chuva tão forte que não teve como, eu atrasei acho que uns 40 minutos, quase 1 hora. Era o salão, assim, melhor que tinha aqui. Tinha outro, mas era bem mais caro, a gente não tinha condições. Então esse era o tamanho bom e nas condições que a gente podia pagar. Né? Nós tiramos o dinheiro na hora da festa, o pessoal tirou da gravata. Esse dinheiro ajudou demais, né? Chegamos no hotel, foi em Poços de Caldas. Chegou no hotel, ele jogou o dinheiro assim na cama, ficou até aliviado. Nossa, esse dinheiro vai dar pra gente pagar o hotel. Foi a nossa salvação. Aí meu pai, ele ajudou a gente, né? Comprou os móveis. Ele havia comprado pro meu irmão, comprou pra gente, completou a nossa casa. Aí fomos pagar aluguel. Fomos morar no Jardim Nova Orlândia, eram 3 cômodos.
E foi lá que começou a nossa vida. Aí eu cheguei na casa dele, essa Brasília, trocou com essa moto. Cheguei lá, essa Brasília estava no apêndice dessa casinha, que é a primeira que ele alugou. Tudo cheio de óleo de motor no chão, Brasília tudo ruim. Falei, o que você fez? Isso aí não funciona, viu, Mar? Né? Aí o primeiro dia pra gente ir pro culto, a Brasília não pegou. E eu tão ansiosa, nossa, meu primeiro culto, né? Como casada, né? Que jeito, uma chuva. Ficamos em casa, não pegou. Você quer trocar essa Brasília? Ah, se o senhor fizer isso aí, vixe. Falei, então vou mandar o rapaz. Aí foi lá, olhou a Brasília dele, tinha uma Belina, né? Uma bonita Belina, 82. Ah, foi isso, que você acha? Nossa, se o senhor fizesse isso aí, eu falei, volta e eu volto. Mas que tempo, né? É pouco ganhar, para pagar aluguel, comer e, né? Quer dizer que era pouca coisa, né? Então eu ajudava, não me pedia nada. Falar que ele estava me pedindo, eu estava te mentindo. Só me lembro do meu Deus, usando vasos pequenos, grandes, gente de perto, gente de longe. As irmãs do Filho de Oração da minha cidade. Uma vez teve um grande congresso aqui em Orlândia, né? Daquela vez em diante eu fiquei muito emocionada. Uma profecia, né? Teve uma profecia, o ginásio cheio de gente. Então o pastor saiu lá do púlpito, andou todo o ginásio inteirinho, né, procurando o Marco. Eu estava com ele uma vez, quando veio uns irmãos de Uberlândia para cá, quando Deus usou um irmão em profecia, e falou com várias pessoas, inclusive além de falar comigo, a minha esposa falou com ele também. E eu lembro que Deus usou uma palavra para ele dizendo assim, ó, olha, foi eu que te chamei, eu tenho compromisso com a tua vida. Aí, assim, eu passei pela uma cirurgia, né? E eu fiquei eu estava na minha cama e o Senhor falava comigo. Fala com meu filho, Marcos Feliciano. E eu falava, Senhor, então se for para mim falar com ele, envia alguém ou ele aqui, para mim que eu venha entregar o recado para ele. E o Valdeci chegou. Eu falei, Valdeci, você dá o recado pro Marcos, fala para ele vir aqui. Eu me lembro que quando eu fui conversar com o meu pastor pela primeira vez, falar para ele que eu tinha uma chamada missionária, meu Deus do céu, o mundo caiu de baixo, em cima da minha cabeça, melhor dizendo. Eu entrei e falei pro pastor que eu tinha uma chamada, uma vocação para ir para a Romênia pregar. E o meu pastor olhou para mim, deixou eu contar a história, deixou eu falar sobre Bucareste, eu já havia feito pesquisas, tudo. Eu tinha 15 para 16 anos nessa época. Eu fui expansivo, eu preguei para ele dentro da sala e quando eu terminei, ele disse, terminou? Terminei, senta. E ele falou para mim, vou te falar uma verdade, esquece obra missionária. Esquece campo missionário, esquece Europa. Você mora onde? E eu tinha que repetir, na Vila Tatu. Seu pai não mora comigo. Sua mãe, doméstica. Sua família, cortadores de cana. Você, guarda-mirim. Congrega onde? No salãozinho da Rua 1. Todo mundo da sua igreja é rico? Não, todo mundo é pobre. E fala, com tudo isso, como é que você quer ir para a obra missionária no exterior? A obra missionária é para filho de pastor rico. É para homens ricos, loiros, dos olhos azuis, americanos, que tem dólar. E ele me abraçou e disse, é melhor ver você chorar agora, porque eu comecei a chorar, do que ver você chorar amanhã frustrado. Foi onde eu fui para minha casa, eu entrei dentro da minha casinha, ajoelhei em cima de uma máquina de costura, que era o meu ponto de encontro com Deus, e abri uma janela verde com a tramela. Eu olhei para o meio do nada, para o pasto, e eu falei com Deus aquele dia. Isaías 6:8 é uma mentira. Quando o Senhor perguntar, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque o Senhor não deixou aqui que o Senhor, a quem enviarei, porém, tem que ser rico, tem que ser importante. Foi meu pastor disse que eu não posso porque eu sou pobre. E chorei naquele dia. Eu tive experiências com Deus, essa foi uma delas. O céu fechou naquele dia, começou a chover. E no meio dos trovões eu ouvi a voz de Deus. O Senhor falando comigo, dizendo assim, filho, eu não preciso de passaporte. Não preciso de dinheiro de homem. Eu preciso de um coração que acredite que eu posso todas as coisas. Não desista dos seus sonhos. E eu continuei alimentando meu sonho, os meus projetos, os meus desejos. Quem foi que te disse que você não vai herdar? Quem foi que te disse que você não vai herdar as promessas que estão na Bíblia? Eu quero que esse mentiroso infeliz aprenda que ele é filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Eu profetizo em nome de Jesus que a Bíblia Sagrada, que tem 32.000 promessas, vão se cumprir na sua vida na essência, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Mãe, hoje eu vou fazer uma pregação na igreja. Essa gravata foi a gravata do meu casamento. Eu casei com essa, eu tenho ela até hoje. Eu casei com essa gravata. Isso aqui foi em abril. Eu casei em dezembro, 5 meses de casado. Eu fui separado ao diaconato da igreja. Poxa, essa foto me traz tantas lembranças, que a maioria desses homens aqui são pastores, são grandes homens de Deus. Me chamou eu para me poder ir. A senhora vai ver, mãe. Aí chega lá, na hora que eu vi, primeira vez que ele fez pregação na igreja, aquela coisinha petitica lá, e com aquela voz de homem mesmo ali. Aí eu despenquei a chorar, de emoção. Ele sempre teve desejo de pregar, de fazer a obra de Deus, essa chama sempre ardeu no coração dele. Mas uma coisa assim que às vezes me marcou também, né, na vida do Marcos, foi quando ele veio me servir para a ceia pela primeira vez. O primeiro culto que ele foi servir a ceia, eu estava no culto. Aí ele veio, chegou e me serviu a ceia, e aquilo lá me tocou muito. Nós tivemos um problema muito sério. Durante 3 meses o diabo quase destruiu a nossa igreja. Nós tínhamos na época uns 300, 400 crentes. Eu me lembro que nessa época, durante 3 meses, aconteceram coisas horripilantes na igreja. Eu tenho até vergonha de contar. Assim, 2 presbíteros da igreja deixaram o púlpito. Um por problemas de ordem moral, o outro por um problema pessoal. Os homens que eu cresci vendo pregar desceram do púlpito. O melhor músico da igreja foi preso por causa de um ato libidinoso na rua. Um irmão muito querido da igreja tinha uma garotinha que estava começando a tocar teclado na igreja, a menina tinha 10 anos de idade, foi preso porque ele violentava a criança. Então a cidade conheceu a nossa igreja da noite para o dia como sendo uma igreja de malucos, ou de gente perturbada, gente com desvios sexuais. A igreja ficou vazia. Ninguém tinha coragem mais de ir à igreja. Para terminar, o pastor que estava na época, ele teve um problema com a igreja também, foi arrancado do posto dele. Culminou. Isso foi a gota d'água que faltava para que a igreja se esvaziasse. Eu era diácono nessa época. E chegou um outro pastor para assumir o posto dele. E era um pastor nordestino, pastor Valdivino. E o pastor Valdivino olhou para mim numa reunião domingo à tarde e disse assim: você vai pregar hoje. Eu olhei para ele e disse assim: não vou não, pastor. Se fosse outro dia eu pregaria. Pregar na igreja desse jeito, fria desse jeito, vazia. Ele disse assim: você é covarde? E eu disse não, ele disse: então prega hoje. Era recém-casado, Karen ainda não havia nascido nessa época. E eu falei para Edileuza, minha esposa: olha, você entra dentro daquele quarto e não saia, porque eu vou orar aqui nessa sala. Eu coloquei um gravador para tocar uma fita, enquanto aquela fita tocava uma música do pastor Vitorino Silva, não esqueço até hoje. Enquanto a música tocava, eu orei, eu com o joelho dobrado no chão, escorado com a minha testa no encosto do sofá, eu disse: Deus, o Senhor nunca me deixou sozinho, mas hoje eu preciso de uma experiência mais forte. Eu preciso saber que o Senhor está comigo mesmo. A oração não durou 5 minutos. Veio um vento do nada, bateu na minha testa, me jogou de costas para trás. Eu fiquei 45 minutos sem conseguir abrir os olhos. A sala foi inundada com uma glória, uma luz muito forte. Eu achei que eu estava morrendo. Eu me encolhi e disse: Deus, não me mata, Senhor. Fiz alguma coisa errada, pedi o que não devia. Foi quando a voz de Deus entrou dentro do quarto e falou comigo: eu te dou hoje um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E através de ti eu levantarei um exército de jovens que vão se levantar para pregar a minha palavra. E eu levantei. Isso terminou aquele momento de êxtase. Eu me levantei suado, com dificuldade. Meu corpo não estava dolorido, mas eu estava mole, fraco. Eu levantei e caí no chão de novo. Imagine, eu não sabia nada disso. Só conhecia as experiências da Bíblia. Eu não sabia nada de uma nova unção. Não conhecia o ministério do pastor Benihim. Porque se eu conhecesse o ministério desses homens, eu saberia mais ou menos o que era, mais ou menos o que aconteceu com eles. Mas eu não conhecia nada, eu era leigo, morava no meio do mato, uma cidade pequena. Nunca tinha saído daqui para não ser ir a Ribeirão Preto e nas cidadezinhas aqui perto, Morro Agudo e César Oliveira pregar. Foi nesse dia que eu entrei no quarto, aí a Edileuza que conta. Ela disse que ela olhou para mim, ela não me viu, ela viu um gigante. E eu fui para o culto naquele dia. E naquele dia eu fiquei na porta, porque eu era diácono, e Deus trouxe os crentes para o culto naquele dia. Eu acho que vieram de curiosidade para ver o pastor novo. E eu ficava na porta numa alegria, eu me lembro que eu ficava com a mão estendida, como se estivesse abraçando alguém. Alguém deve ter achado que eu era louco, mas eu sentia a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo vocês aqui.
Eu senti o calor dele, eu começava a conversar com ele como estou conversando com vocês. E o medo que eu tinha de tarde, de não pregar, agora se transformou numa ansiedade por estar no púlpito. Agora a palavra final com o diácono Marco Feliciano, eu subi ao púlpito, pedi à igreja para ficar de pé e abri a Bíblia. Eu sinto a presença de Deus falando isso aqui. Quando eu abri a Bíblia, eu disse assim, Deus me visitou. E li aquele texto, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse momento, da porta da frente, da entrada da igreja até o púlpito, as pessoas começaram a cair. Deixa Deus te usar! Eu não soprei, não joguei paletó, não gritei nada. As pessoas começaram a orar e começaram a tombar no chão. Nós terminamos o culto com mais de 100 pessoas caídas no chão. A gente foi batizado com o Espírito Santo, houve um quebrantamento muito grande. O pastor Valdivino anunciou de púlpito amanhã, quarta-feira nós temos culto lá na Avenida N. Esse culto foi na Avenida 11, que é a nossa sede, ou a subsede. Ele disse, lá na Avenida N, quarta-feira que vem. Na quarta-feira seguinte, a igreja estava entupida de gente. Todo mundo queria saber o que aconteceu na igreja no domingo, nem eu sabia explicar. E eu peguei o púlpito, abri a Bíblia e disse, Deus me visitou no domingo. E li o texto, não preguei. Quando disse, Deus me visitou, começou a cair as pessoas para o chão de novo. E Deus trouxe um avivamento sobre a nossa cidade naquele dia. Foi um avivamento muito forte. Desse avivamento nasceram 2 cruzadas. Nós criamos 2 departamentos de cruzada, um aqui do córrego para cima da vila e do córrego para outro hemisfério na cidade. E essas cruzadas, nós começamos a abalar essa cidade. Fazíamos cruzadas, pregações ao ar livre. As pessoas começaram a vir, começou a ter muita manifestação de Deus. Foi quando eu comecei a pregar. As pessoas começaram a saber da história, os pastores começaram a me convidar. Aí o telefone não parava mais de tocar, inclusive era na minha casa, a gente não tinha sossego. Pouco antes de eu me casar, eu trabalhava numa empresa chamada Intercred. Nessa época eu tive vontade de ir para o seminário, cursar o IBAD, Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. E eu pedi para algumas pessoas me pagarem os meus estudos. Eu estava quase conseguindo, não conseguia bem na verdade, mas eu sabia que eu ia ter que deixar tudo. Eu sabia que ia ter que deixar o trabalho para poder estudar. E como eu não saí da Intercred, a Intercred faliu. Uma empresa que emprestava dinheiro na cidade, Factor, representava o banco Crefisul na época. Uma empresa que de vento em popa. A empresa faliu da noite para o dia, que ela deu prejuízo para a cidade toda. Ele falava de mim, Deus fala muito comigo, tem alguma coisa para mim, mas ele não entendia o que Deus queria dele. E eu fui trabalhar na fábrica de vela. Então, mas Deus falando comigo, nessa época eu já tinha ouvido mais de 200 palavras proféticas acerca da minha chamada. Em todo o congresso, Deus usava uma pessoa para falar com ele. Só que ele ficava confuso, porque Deus não falava o que era. Eu tenho um plano na sua vida, eu vou te usar muito, né? E Deus me chamou fortemente nessa época. 4 meses depois eu fui consagrado ao diaconato da igreja pelo pastor José Roberto. Depois o pastor José Roberto me consagrou, ele me deu um trabalho para dirigir numa fazenda aqui. E eu ia com a minha Brasilinha, Brasília abençoada. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fui dirigir, eu não dei conta de dirigir, porque estava chovendo. A Brasília não conseguiu subir o barranco para chegar lá na casa dos irmãos, e era uma chuva muito grande, eu tive que voltar para casa. Então, eu trabalhava na fábrica de vela. Foi quando Deus me deu a chamada verdadeira, dizendo, deixa tudo. E eu não tive coragem. A fábrica, nós derretíamos 40 toneladas de parafina por mês. 40 toneladas de parafina por mês era vela para Dedéu. Muita vela. 40 mil quilos de vela por mês, produzido e vendido. A empresa ia de vento em popa. E de repente, do nada, a empresa faliu. Começou a falir. Eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa chamada Inteli. Ele chorava muito, ele ficava agoniado, porque ele não sabia o que fazer, que decisão tomava. E o senhor me chamando, eu dizendo, senhor, o senhor fechou a Intercred, fechou a fábrica de vela, quero ver essa aqui fechar. Que é uma empresa que 50% ou 60% dela, na época, o faturamento ia para as estatais e já estava exportando. Era uma empresa que ia muito bem. Eu lembro que eu estava em casa quando eu recebi o jornalzinho da cidade no sábado, Inteli pede concordata.
Quando eu li aquilo concordado, o Espírito Santo falou no meu coração, vai esperar. Jonas, você quer que eu afunde esse barco por causa da sua chamada? E ele falou assim, você está disposta a ser uma esposa de obreiro, de evangelista, não sei, o que Deus tiver para mim. Se Deus está tocando no seu coração, eu estou do seu lado, vou te apoiar. E todo dia eu falar para minha esposa, eu vou pedir as contas, E ela, não, pode ir que eu estou contigo. Aí o dia ele chegou em casa e falou aqui, eu pedi as contas. A gente estava almoçando, a Karen tinha 1 aninho, estava gatinhando. Eu olhei para a Karen e comecei a chorar. Estou desempregado. Quando eu falei isso, ela parou de comer, ela teve uma crise de choro. E eu comecei a dizer, mas você não falou, filha, que você estava comigo? Você acreditava em mim? Você falou que eu podia fazer isso? Ela, Marco, mas e agora quem vai pagar nosso aluguel? Quem que vai cuidar da Karen? Hoje nós não temos mais plano de saúde. Aquilo eu fiquei... Falei, meu Deus, como que nós vamos viver? A gente já ganha pouco, já não dá para nada. Ele não conhece nenhum pastor para ajudar ele, para convidá-lo, né? E chegou o dia. Intercred quebrou. Fábrica de vela fechou. Intel em concordata. Alguns podem achar que é muita pretensão minha, achar que tudo isso aconteceu por causa de mim. Mas eu vejo isso acontecer na vida de homens que Deus tem uma vocação divina. Aconteceu com Jonas. Eu era o Jonas daquele barco. Eu me lembro que eu fui falar com o meu diretor financeiro na época, eu sou Roberto Tinassi. Ele era ancião da Testemunha de Jeová. E eu sentei e falei, senhor Roberto, eu quero que o senhor me despeça, eu preciso sair daqui. E ele falou, mas Marco, a empresa está vivendo um momento difícil, mas você é um rapaz inteligente, você tem um futuro promissor, as coisas vão acontecer, tenha paciência. Eu dizia para ele, senhor Roberto, eu não consigo mais ficar aqui. Ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu disse, eu quero ser um missionário. E eu sabia que ele era de outra religião. Quando eu olhei para ele, o olho dele lacrimejou e saiu lágrima. Ele chorou. Ele falou, eu entendo isso. Eu sou de outra religião que você, mas eu entendo quando o homem tem uma vocação para servir a Deus. Deus estava abençoando o Marcos de uma maneira maravilhosa, que as promessas que Deus havia feito na vida dele estavam se cumprindo. Os cultos que ele participava, aconteciam muitos milagres. Eu saí de casa, comecei a andar com a minha brasilinha pelas ruas da cidade sem saber o que fazer. Eu passei na frente da Intel e me deu vontade de entrar lá dentro, pedir as contas, falar que eu estava arrependido. Eu me lembro que o diabo, só pode ter sido ele, sentou do meu lado e soprava no meu ouvido. Se a sua filha ficar doente agora, você não tem plano de saúde para dar ela, você não tem nem NPS. E daqui 4 meses, quando terminar o seguro-desemprego, você vai comer o quê? E como é que fica? Eu fiquei perturbado. Eu me lembro que eu parei o carro no meio da rua, numa avenida aqui, e eu abaixei a cabeça e minha cabeça começou a pesar. Eu falei, fiz besteira. De repente, eu olho pelo retrovisor do carro, vem um irmão, numa bicicleta, Enoque. Enoque, filho da irmã Sebastiana, que eu sempre conto nas histórias, a irmã que morreu com câncer, e no velório dela, os anjos apareceram para cantar. Ele olhou para mim e falou, Marco, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar trabalhando? Eu falei, eu pedi as contas do trabalho, Enoque. Ele falou, para quê? Eu falei, eu vou viver da fé, eu acredito na minha chamada. Enoque abaixou a cabeça, quando ele levantou, as lágrimas desceram do olho dele. Ele olhou para mim e deu um sorriso, ele tinha um sorriso muito bonito. Enoque disse assim, rapaz, eu queria ter a sua coragem. Porque a Bíblia diz que ninguém perde com Deus. O plano de Deus na sua vida é esse. Nessa vida, tudo que você deixa por Ele é 100 vezes tanto. E na outra, a vida eterna. Ele falou, vai com Deus, Deus vai te abençoar muito. Aquilo aliviou o meu coração. Fui para casa, falei com o pastor na época que me apoiou, dizendo que era para eu acreditar. Meu sogro me deu um apoio muito grande, sem o consentimento dele eu não teria ido. E eu fui na sede de Ribeirão Preto, que era a nossa sede, e me apresentei como evangelista itinerante. O pastor disse, olha, agora está aqui Marco Feliciano, evangelista itinerante, vamos ajudá-lo. Desse dia em diante, ninguém nunca mais me convidou para nada, Wellington. Foram 4 meses parado em casa. Meus pais ou a mãe dele dava muito, ajudava a gente com comida. Não tinha condições. Foi os 4 meses do seguro-desemprego. Eu fiquei 4 meses parado, ninguém me convidava nem para fazer uma oração mais. As igrejas que me convidavam antes pararam de me convidar porque eu acho que agora eles tinham que me dar uma oferta, então eu não era mais um pregador conveniente. Porque antes eu ia, como eu trabalhava, antes não precisava nem dar minha gasolina. Eu ia, pregava, de bom grado voltava. Mas agora não, agora eu assumi a fé. Eu comecei a fazer minhas fitinhas em casa, fita cassete. Ele tinha fitas, mas o pessoal não comprava. Então a gente passou muito apertado. Consegui o irmão Cido Mazarão aqui da minha cidade,
pagou para mim a confecção das capinhas de fita cassete em branco e preto. Então eu acreditei, agora eu ia levar minhas fitinhas para vender. E ninguém mais me convidou. Foram 4 meses de luta, 4 meses de prova, ao ponto de eu acordar um dia, a Edileuza olhar para mim e falar assim, Marco, não tem mais comida para a gente comer. E eu olhei para ela e disse, se você for pedir para o seu pai e para sua mãe, eu largo de você. Porque eu tinha um orgulho muito grande, eu falei assim, Deus disse que ia me sustentar, eu não sou doido. Eu saí de casa naquele dia, peguei o carro e subi um monte para orar. Fui orar. E eu orei e gritei, eu falei, Deus, será que eu fiz besteira? Nessa época, como já faziam 4 meses, as pessoas que me apoiaram moralmente começaram a tirar o apoio moral, dizendo que eu estava maluco, que eu queria aproveitar do meu sogro, que eu era vagabundo, que eu era isso, que eu era aquilo. Cheguei de tardezinho em casa. Quando eu entrei pela cozinha, quando eu abri a porta, a mesa da cozinha estava repleta de sacolinhas de supermercado, cheia de mantimentos. Eu já fui correndo na Edileuza para brigar. Quando eu falei, você foi pedir para o seu pai? Eu disse, não, não foi o pai não. Sabe a irmã Hélia? Eu falei, que irmã Hélia? A irmã Hélia. Eu falei, o que tem a irmã Hélia? A irmã Hélia estava no mercado comprando e Deus disse para ela, compra para o meu filho. Tudo que você compra para você, compra para ele. Detalhe, a irmã Hélia era e é ainda uma secretária do lar, uma empregada doméstica. Era mãe, se não me engano, de 4 filhos, nenhum crente, nem um marido crente. Ela sabia que o meu sogro era fazendeiro na época. Sabia que a família da minha esposa era abastada. E ela falou, Deus, o senhor quer que eu leve comida? O senhor disse, quero que você leve. Quando a Edileuza disse que aquilo tudo tinha vindo da mão de uma irmã que era simples, eu dobrei meu joelho e comecei a gritar. Eu falei, Deus, por que isso? Para que isso? E o senhor disse para mim, para provar a você que a partir de hoje eu uso os meus meios para te sustentar. Eu uso os meus meios. Você não precisa se humilhar para ninguém. Eu sustento a sua casa. Eu te dou a comida, eu sustento você com roupa. Não vai te faltar nada enquanto você permanecer fiel e me servir. Eu ficava preocupada, mas eu ainda tinha fé que Deus estava naquele negócio. Eu acreditava. Eu não nasci para ser capacho! Campinas, em São Paulo. E ele olhou para mim e disse, rapaz, eu nunca te vi pregar, mas pelo que eles estão dizendo aí, você é homem de Deus, você vai pregar na minha igreja. Quando eu fui pregar lá, foi o mover de Deus, meu Jesus. Eu me lembro até hoje, uma igreja não muito grande, eu sentei no púlpito e do púlpito eu tinha visão da igreja. E eu preguei. Eu me lembro que de repente no meio do culto eu escutei um grito, mas grito em culto pentecostal era normal. Só que de repente eu olhei para o meio da igreja e veio um homem marchando, batendo os pés no chão. Ele subiu no púlpito e tomou o microfone da minha mão, mas numa autoridade que eu não parei. Ele olhou para mim e disse, irmão, vocês me conhecem, a igreja parou. Eu sou aquele rapaz que estava no hospital com meningite no último estágio dela. Eu ia morrer, o médico hoje de manhã chamou minha família e disse, olha, leve ele para morrer em casa. E antes de eu sair, eu falei para o médico com dificuldades, olha, eu vou sim, mas eu não vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai porque eu vou ser curado. Os pai e a mãe levaram ele para a igreja. Enquanto eu pregava, ele não conseguia ouvir porque doía todo o corpo dele. Ele disse que ele não conseguia entender o que eu pregava, mas de repente, quando ele abriu o olho, ele olhou do lado dele, tinha um homem que pegava fogo, dos pés à cabeça. E o homem olhou para ele e fez assim, ó, e colocou aquela mão cheia de fogo sobre a cabeça dele. E o fogo desceu da cabeça aos pés e os nervos dele foram estralando e soltando. E de repente ele estava de pé, curado. Isso, pegue isso, guarde no peito e dê um grito de glória! Esse episódio abriu as portas em Campinas. Eu fui itinerante em 3 cidades, Campinas, Hortolândia e Sumaré, durante 1 ano. Essas 3 cidades me deram mantimento. Fui pregar em Mauá da Serra. Mauá fica ali entre Apucarana e Ortigueira. Era no mês de julho que eu estava pregando nessa cidade. Quando eu estava pregando, entrou dentro da igreja um homem chamado Mateus Jensen. O irmão Mateus Jensen é pastor hoje. E foi lá que nós encontramos e ali nós transmitimos a primeira vez. E ele transmitiu ao vivo, num link para o programa de rádio das 6 emissoras dele. E houve um congestionamento de ligações nas emissoras dele. E daí convidamos ele para estar conosco, viajando pelo Paraná. Foi que isso? Aí eu me empolguei. Juntamente com meus filhos, e eu junto, e as irmãs Falavinha, e ele então acompanhou, e foi uma bênção aquele trabalho. E graças a Deus que muitas almas aceitaram Jesus como Salvador. Abril de 99, Marco Feliciano estava escalado para pregar no Gileões. Somos mais que milhões, estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Somos
pedi para o pastor Cisino, que não conhecia ele aqui dos Diões Missionários, para colocar ele para pregar numa festa. E o pastor Cisino atendeu o meu pedido, porque é amigo. E eu fui pregar na tenda. Depois da tenda, eu preguei no domingo à tarde. E hoje ele está com trabalho aí, ou seja, está atingindo o mundo, evangelizando. Já são 53 países do mundo e o Brasil inteiro pregando. De 99 até os dias de hoje, 2006, 2007, eu preguei lá durante todos esses anos para a honra e glória de Jesus Cristo. E a compreensão e graça que Deus deu ao pastor Cisino Bernardino e Reuel Bernardino, que são as pessoas que têm acreditado no nosso ministério até hoje. O Espírito Santo manda eu estar aqui lembrando de um fato que marcou a minha história. No ano de 1988, há 11 anos atrás passados, eu estava no meio dessa multidão como vocês aí estão. Quando um dos preletores do Rio Grande do Sul estava pregando, há alguns anos atrás, aqui em Camboriú, e no momento que ele fez o apelo para quem gostaria de ofertar para a obra missionária. E eu não tinha um centavo para entregar a Deus naquela manhã. Um jovem rapaz que veio e não tinha R$1 sequer, não tinha uma moeda para doar. Ele foi lá na frente se entregando como oferta. Ele não tinha uma oferta. A gente não tinha oferta aquele dia. A gente não tinha. Nós não tínhamos dinheiro para poder dar de oferta. E ele se jogou literalmente no chão. Eu saí correndo do meio da multidão, vim empurrando o crente, derrubei gente aí do meio, caí de joelho aqui no chão. Este jovem que está deitado no chão, Deus está dizendo que está recebendo a sua oferta. E em breve, todo o Brasil e o mundo verá você aqui em cima desta tribuna, pregando a minha palavra. E Deus viu. E Deus viu. E Deus aceitou. 11 anos se passaram, tenho pregado o Evangelho de Deus na Europa, na África e aqui no nosso Brasil. E você foi aquele rapaz, novinho, que não tinha nada. Se jogou ali e se entregou para Deus. Agora a gente vê que Deus é fiel. Em tudo isso a gente vê que Deus é fiel. Deus prometeu para ele e Deus cumpriu. Quando Deus quer agir, Ele abre caminho no meio do mar. Ele usa a jumenta de forma que ela consegue falar. Ele muda e faz o relógio de Acás girar ao contrário. Ele para o sol, ele detém a lua, ele muda de horário. Quando Deus quer agir, faz o rei dormir, 2 vezes sonhar. Outro perder o sono e ler para não ver o tempo passar. Quando Deus quer agir... Porque o mesmo Deus que fez o que fez na vida do pastor Marcos, pode fazer na nossa vida e na sua vida, de quem está assistindo também. Ele faz o urubu se tornar em garçom e levar alimento do bom. E enquanto não chove, não falta alimento e o profeta não morre.